Subseção 5, do auxílio por incapacidade temporária. Artigo 71. O auxílio por incapacidade temporária será devido ao segurado que, uma vez cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, conforme definido em avaliação médico-pericial. Parágrafo 1º. Não será devido auxílio por incapacidade temporária ao segurado que se filiar ao RGPS já portador de doença ou lesão invocada como causa para a concessão do benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Parágrafo 2º. Será devido auxílio por incapacidade temporária, independentemente do cumprimento de período de carência, aos segurados obrigatório e facultativo quando sofrerem acidente de qualquer natureza. Parágrafo 3º. Não será devido auxílio por incapacidade temporária ao segurado recluso em regime fechado. Parágrafo 4º. Segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária na data do recolhimento à prisão terá o seu benefício suspenso. Parágrafo 5º. A suspensão prevista no parágrafo 4º será pelo prazo de até 60 dias, contado da data do recolhimento à prisão, hipótese em que o benefício será cessado após o referido prazo. Parágrafo 6º. Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no parágrafo 5º, o benefício será restabelecido a partir da data de sua soltura. Parágrafo 7º. Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido, efetuado o encontro de contas na hipótese de ter havido pagamento de auxílio reclusão com valor inferior ao do auxílio por incapacidade temporária no mesmo período. Parágrafo 8º. Disposto nos parágrafo 3º ao parágrafo 7º aplica-se somente aos benefícios dos segurados que tiverem sido recolhidos à prisão a partir da data de publicação da Lei nº 13.846, de 18 de junho de 2019. Parágrafo 9º. Um segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto fará jus ao auxílio por incapacidade temporária. Artigo 72. O auxílio por incapacidade temporária consiste em renda mensal correspondente a 91% do salário de benefício definido na forma prevista no artigo 32 e será devido, a contar do 16º dia do afastamento da atividade para o segurado empregado, exceto o doméstico. 2. A contar da data do início da incapacidade, para os demais segurados, desde que o afastamento seja superior a 15 dias. 3. A contar da data de entrada do requerimento, quando requerido após o 30º dia do afastamento da atividade, para todos os segurados. Parágrafo 1. Sobrescrito quando o acidentado não se afastar do trabalho no dia do acidente, os 15 dias de responsabilidade da empresa pela sua remuneração integral são contados a partir da data do afastamento. Parágrafo 2º. Revogado pelo Decreto nº 3.668, de 2000. Parágrafo 3º. O auxílio por incapacidade temporária será devido durante o curso de reclamação trabalhista relacionada com a rescisão do contrato de trabalho, ou após a decisão final, desde que implementadas as condições mínimas para a concessão do benefício, observado o disposto nos parágrafo 2º e parágrafo 3º do artigo 36. Artigo 73. O auxílio por incapacidade temporária do segurado que exercer mais de uma atividade abrangida pela Previdência Social será devido mesmo no caso de incapacidade apenas para o exercício de uma delas, hipótese em que o segurado deverá informar a Perícia Médica Federal a respeito de todas as atividades que estiver exercendo. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista neste artigo, o auxílio por incapacidade temporária será concedido em relação à atividade para a qual o segurado estiver incapacitado, consideradas para fins de carência somente as contribuições relativas a essa atividade. Parágrafo 2º. Se nas várias atividades o segurado exercer a mesma profissão, será exigido de imediato o afastamento de todas. Parágrafo 3º. Constatada durante o recebimento do auxílio por incapacidade temporária concedido nos termos do disposto neste artigo a incapacidade do segurado para cada uma das demais atividades, o valor do benefício deverá ser revisto com base nos salários de contribuição de cada uma das atividades, observado o disposto nos incisos e ao 3 do caput do artigo 72, parágrafo 4º. Na hipótese prevista no parágrafo 1º, o valor do auxílio por incapacidade temporária poderá ser inferior ao salário mínimo, desde que, se somado às demais remunerações recebidas, resulte em valor superior ao salário mínimo. Parágrafo 5º. Segurado que, durante o gozo do auxílio por incapacidade temporária, vier a exercer atividade remunerada que lhe garanta a subsistência poderá ter o benefício cancelado a partir do retorno à atividade, observado o disposto no artigo 179, parágrafo 6º. Na hipótese prevista no parágrafo 5º, caso a atividade remunerada exercida seja diversa daquela que gerou o benefício, deverá ser verificado a incapacidade para cada uma das atividades exercidas, observado o disposto no caput nos parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Artigo 74. Quando o segurado que exercer mais de uma atividade for considerado definitivamente incapacitado para uma delas, o auxílio por incapacidade temporária deverá ser mantido indefinidamente, hipótese em que não caberá concessão de aposentadoria por incapacidade permanente enquanto a incapacidade não se estender às demais atividades. Parágrafo único. Na situação prevista no caput, o segurado somente poderá transferir das demais atividades que exerce após o conhecimento da reavaliação médico-pericial. Artigo 75. Durante os primeiros 15 dias consecutivos de afastamento da atividade por motivo de incapacidade temporária, compete à empresa pagar o salário ao segurado empregado. Parágrafo 1. Sobrescrito cabe à empresa que dispuser de serviço médico próprio ou em convênio o exame médico e o abono das faltas correspondentes aos primeiros 15 dias de afastamento. Parágrafo 2º. Quando a incapacidade ultrapassar o período de 15 dias consecutivos, o segurado será encaminhado ao INSS para avaliação médico-pericial.
Parágrafo 3º. Se concedido novo benefício decorrente do mesmo motivo que gerou a incapacidade no prazo de 60 dias, contado da data da cessação do benefício anterior, a empresa ficará desobrigada do pagamento relativo aos 15 primeiros dias de afastamento, prorrogando-se o benefício anterior e descontando-se os dias trabalhados, se for o caso. Parágrafo 4º. Se o segurado empregado, por motivo de incapacidade, afastar-se do trabalho durante o período de 15 dias, retornar à atividade no 16º dia e voltar a se afastar no prazo de 60 dias, contado da data de seu retorno, em decorrência do mesmo motivo que gerou a incapacidade, este fará jus ao auxílio por incapacidade temporária a partir da data do novo afastamento. Parágrafo 5º. Na hipótese prevista no parágrafo 4º, se o retorno à atividade tiver ocorrido antes do período de 15 dias do afastamento, o segurado fará jus ao auxílio por incapacidade temporária a partir do dia seguinte ao que completar aquele período. Parágrafo 6º. Na impossibilidade de realização do exame médico pericial inicial antes do término do período de recuperação indicado pelo médico assistente em documentação, o empregado é autorizado a retornar ao trabalho no dia seguinte à data indicada pelo médico assistente, mantida a necessidade de comparecimento do segurado à perícia na data agendada. Artigo 75-A, revogado. Artigo 75-B, revogado. Artigo 76. A Previdência Social processará, de ofício, o benefício quando tiver ciência da incapacidade dos segurados em que este tenha requerido auxílio por incapacidade temporária. Artigo 76-A. É facultado à empresa protocolar requerimento de auxílio por incapacidade temporária ao documento dele originário de seu empregado ou de contribuinte individual a ela vinculado ou a seu serviço, na forma estabelecida pelo INSS. Artigo 76-B. A empresa terá acesso às decisões administrativas de benefícios requeridos por seus empregados, resguardadas as informações consideradas sigilosas, na forma estabelecida em ato do INSS. Artigo 77. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária concedido judicial ou administrativamente está obrigado, independentemente de sua idade e sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Perícia Médica Federal, processo de reabilitação profissional a cargo do INSS e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. Artigo 77. Ao segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária concedido judicial ou administrativamente poderá ser convocado a qualquer tempo para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção. Artigo 78. O auxílio por incapacidade temporária cessa pela recuperação da capacidade para o trabalho, pela concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou, na hipótese de o evento causador da redução da capacidade laborativa ser o mesmo que gerou o auxílio por incapacidade temporária, pela concessão do auxílio acidente. Parágrafo 1º. Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio por incapacidade temporária, judicial ou administrativo, deverá estabelecer o prazo estimado para a duração do benefício. Parágrafo 2º. Caso o prazo concedido para a recuperação se revele insuficiente, o segurado poderá solicitar a sua prorrogação, na forma estabelecida pelo INSS, redação dada pelo Decreto nº 8.691, de 2016. Parágrafo 3º. A comunicação da concessão do auxílio por incapacidade temporária conterá as informações necessárias ao requerimento de sua prorrogação. Parágrafo 4º. Caso não seja estabelecido o prazo de que trata o parágrafo 1º, o benefício cessará após o prazo de 120 dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio por incapacidade temporária, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação ao INSS, observado o disposto no artigo 79. Parágrafo 5º. Segurado que se considerar capaz antes do prazo estabelecido pela Perícia Médica Federal no ato da concessão ou da prorrogação do auxílio por incapacidade temporária somente retornará ao trabalho após nova avaliação médico-pericial. Parágrafo 6º. Segurado poderá desistir do requerimento de prorrogação antes da realização do exame médico-pericial, hipótese em que o benefício será mantido até a data da sua desistência, desde que posterior à data de cessação estabelecida pela Perícia Médica Federal. Parágrafo 7º. O segurado que não concordar com o resultado da avaliação a que se refere o parágrafo 1º poderá apresentar, no prazo de 30 dias, recurso da decisão proferida pela Perícia Médica Federal perante o Conselho de Recursos da Previdência Social, CRPS, cuja análise médico-pericial, se necessária, será feita por perito médico federal diverso daquele que tenha realizado o exame anterior. Artigo 79. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária insuscetível de recuperação para sua atividade habitual deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Parágrafo 1º. O benefício a que se refere o caput será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por incapacidade permanente. Parágrafo 2º. A alteração das atribuições e responsabilidades do segurado compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental não configura desvio de cargo ou função do segurado reabilitado ou que estiver em processo de reabilitação profissional a cargo do INSS. Artigo 80. O segurado empregado, inclusive o doméstico, em gozo de auxílio por incapacidade temporária será considerado pela empresa e pelo empregador doméstico como licenciado. Parágrafo único. A empresa que garantir ao segurado licença remunerada ficará obrigada a pagar-lhe, durante o período do auxílio por incapacidade temporária, a eventual diferença entre o valor do benefício recebido e a quantia garantida pela licença. Subseção 6 do Salário Família. Artigo 81. O salário família é devido, mensalmente, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, e ao trabalhador avulso com salário de contribuição inferior ou igual a R$ 1.425,56, na proporção do respectivo número de filhos ou de enteados e de menores tutelados, desde que comprovada a dependência econômica dos dois últimos nos termos do disposto no artigo 16. Observado o disposto no artigo 83. Artigo 82. O salário família será pago mensalmente, inciso 1, ao empregado, inclusive o doméstico, pela empresa ou pelo empregador doméstico, juntamente com o salário, e ao trabalhador avulso, pelo
sindicato ou órgão gestor de mão de obra, por meio de convênio, 2 ao empregado, inclusive o doméstico, e ao trabalhador avulso aposentados por incapacidade permanente ou em gozo de auxílio por incapacidade temporária, pelo INSS, juntamente com o benefício, 3, ao trabalhador rural aposentado por idade aos 60 anos, se do sexo masculino, ou 55 anos, se do sexo feminino, pelo Instituto Nacional do Seguro Social, juntamente com a aposentadoria, e 4 aos demais empregados, inclusive os domésticos, e aos trabalhadores avulsos aposentados aos 65 anos de idade, se homem, ou aos 60 anos, se mulher, pelo INSS, juntamente com a aposentadoria. Parágrafo 1. O sobrescrito no caso do inciso 1, quando o salário do empregado não for mensal, o salário família será pago juntamente com o último pagamento relativo ao mês. Parágrafo 2. O salário família do trabalhador avulso independe do número de dias trabalhados no mês, devendo o seu pagamento corresponder ao valor integral da cota. Parágrafo 3. Quando o pai e a mãe são segurados empregados, inclusive domésticos, ou trabalhadores avulsos, ambos têm direito ao salário família. Parágrafo 4. As cotas do salário família pagas pela empresa ou pelo empregador doméstico serão deduzidas quando do recolhimento das contribuições. Artigo 83. O valor da cota do salário família por filho ou por enteado e por menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica dos dois últimos até 14 anos de idade ou inválido, é de R$ 48,62 R$ 48,62. Artigo 84. O pagamento do salário família será devido a partir da data de apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao enteado e ao menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica dos dois últimos, e fica condicionado à apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória dos referidos dependentes, de até 6 anos de idade, e de comprovação semestral de frequência à escola dos referidos dependentes, a partir de 4 anos de idade. Observado, para o empregado doméstico, o disposto no parágrafo 5º, parágrafo 1º, a empresa e o empregador doméstico deverão conservar, durante o prazo decadencial de que trata o artigo 348, os comprovantes dos pagamentos e as cópias das certidões correspondentes, para exame pela fiscalização. Parágrafo 2º. Na hipótese de o segurado empregado ou de o trabalhador avulso não apresentar o atestado de vacinação obrigatória e a comprovação de frequência escolar do filho, do enteado ou do menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica dos dois últimos, nas datas definidas pelo INSS, o benefício do salário família será suspenso até que a documentação seja apresentada. Parágrafo 3º. Não é devido salário família no período entre a suspensão do benefício motivada pela falta de comprovação da frequência escolar e o seu reativamento, exceto se provada a frequência escolar regular no período. Parágrafo 4º. A comprovação semestral de frequência escolar de que trata o caput será feita por meio da apresentação de documento emitido pela escola, na forma estabelecida na legislação específica, em nome do aluno, de qual conste o registro de frequência regular, ou de atestado do estabelecimento de ensino que comprove a regularidade da matrícula e a frequência escolar do aluno. Parágrafo 5º. Para recebimento do salário família, o empregado doméstico apresentará ao seu empregador apenas a certidão de nascimento do filho ou a documentação relativa ao enteado e ao menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica dos dois últimos. Artigo 85. A invalidez do filho, do enteado ou do menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica dos dois últimos, maior de 14 anos de idade, será verificada em exame médico pericial realizado pela Perícia Médica Federal. Artigo 86. O salário família correspondente ao mês de afastamento do trabalho será pago integralmente pela empresa, pelo empregador doméstico ou pelo sindicato ou pelo órgão gestor de mão de obra, conforme o caso, e, ao mês da cessação de benefício, pelo INSS. Artigo 87. Tendo havido divórcio, separação judicial ou de fato dos pais, ou em caso de abandono legalmente caracterizado ou perda do pátrio poder, o salário família passará a ser pago diretamente àquele a cujo cargo ficar o sustento do menor, ou a outra pessoa, se houver determinação judicial nesse sentido. Artigo 88. O direito ao salário família cessa automaticamente, inciso 1, por morte do filho, do enteado ou do menor tutelado, a contar do mês seguinte ao do óbito. 2. Quando o filho, o enteado ou o menor tutelado completar 14 anos de idade, exceto se inválido, a contar do mês seguinte ao da data do aniversário. Inciso 3. Pela recuperação da capacidade do filho, do enteado ou do menor tutelado inválido, a contar do mês seguinte ao da cessação da incapacidade, ou 4. Pelo desemprego do segurado. Artigo 89. Para efeito de concessão e manutenção do salário família, o segurado firmará termo de responsabilidade, no qual se comprometerá a comunicar à empresa, ao empregador doméstico ou ao INSS, conforme o caso, qualquer fato ou circunstância que determine a perda do direito ao benefício e ficará sujeito, em caso de descumprimento, às sanções penais e trabalhistas. Artigo 90. Falta de comunicação oportuna de fato que implique cessação do salário família e a prática, pelo segurado, de fraude de qualquer natureza para o seu recebimento autorizam à empresa, o empregador doméstico ou INSS, conforme o caso, a descontar dos pagamentos de cotas devidas com relação a outros filhos, enteados ou menores tutelados ou, na falta delas, do próprio salário do segurado ou da renda mensal do seu benefício, o valor das cotas indevidamente recebidas, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 154, artigo 91. O empregado, inclusive o doméstico, ou trabalhador avulso deve dar quitação à empresa ou ao empregador doméstico de cada recebimento mensal do salário família, na própria folha de pagamento ou por outra forma admitida, de modo que a quitação fique claramente caracterizada. Artigo 92. As cotas do salário família não serão incorporadas, para qualquer efeito, ao salário ou ao benefício. Subseção 7 do salário maternidade, artigo 93. O salário maternidade é devido à assegurada da Previdência Social, durante 120 dias, com início 28 dias antes e término 91 dias depois do parto, podendo ser prorrogado na forma prevista no parágrafo 3º, redação dada pelo Decreto número 4.862, de 2003, vide a DIN 6.327, parágrafo 1. O sobrescrito para assegurar a empregada, inclusive a doméstica, observar-se-á, no que couber, as situações e condições previstas na legislação trabalhista relativas à proteção à maternidade.
Parágrafo 2. O será devido salário maternidade à assegurada especial, desde que comprove o exercício de atividade rural nos últimos 10 meses imediatamente anteriores à data do parto ou do requerimento do benefício, quando requerido antes do parto, mesmo que de forma descontínua, aplicando-se, quando for o caso, o disposto no parágrafo único do artigo 29, redação dada pelo Decreto número 5.545, de 2005, parágrafo 3º em casos excepcionais. Os períodos de repouso anterior e posterior ao parto podem ser aumentados de mais 2 semanas, por meio de atestado médico específico submetido à avaliação médico-pericial, vide ADIM 6.327. Parágrafo 4º em caso de parto antecipado ou não, a segurada tem direito aos 120 dias previstos neste artigo. Parágrafo 5º em caso de aborto não criminoso, comprovado mediante atestado médico, a segurada terá direito ao salário maternidade correspondente a 2 semanas. Parágrafo 6º, revogado, artigo 93. Ao salário maternidade é devido ao segurado ou à assegurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial, para fins de adoção de criança de até 12 anos de idade, pelo período de 120 dias. Parágrafo 1º. Salário maternidade é devido ao segurado ou à assegurada independentemente de a mãe biológica ter recebido o mesmo benefício quando do nascimento da criança. Parágrafo 2º. Salário maternidade não é devido quando o termo de guarda não contiver a observação de que é para fins de adoção ou só contiver o nome do cônjuge ou companheiro. Parágrafo 3º. Para a concessão do salário maternidade é indispensável: inciso 1, que conste da nova certidão de nascimento da criança o nome do segurado ou da segurada adotante, ou, 2, no caso do termo de guarda para fins de adoção, que conste o nome do segurado ou da segurada guardião. Parágrafo 4º. Na hipótese de haver adoção ou guarda judicial para a adoção de mais de uma criança, será devido somente um salário maternidade, observado o disposto no artigo 98. Parágrafo 5º. A renda mensal do salário maternidade é calculada na forma do disposto nos artigos 94, 100 ou 101, de acordo com a forma de contribuição da segurada à Previdência Social. Parágrafo 6. O salário maternidade de que trata este artigo é pago diretamente pela Previdência Social, incluído pelo Decreto número 4.862, de 2003. Parágrafo 7º. Ressalvadas as hipóteses de pagamento de salário maternidade à mãe biológica e de pagamento ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, nos termos do disposto no artigo 93b, não poderá ser concedido salário maternidade a mais de um segurado ou segurada em decorrência do mesmo processo de adoção ou guarda, ainda que o cônjuge ou companheiro esteja vinculado a regime próprio de previdência social. Artigo 93b. No caso de óbito do segurado ou da segurada que fazia jus ao recebimento do salário maternidade, o benefício será pago, pelo tempo restante a que o segurado ou a segurada teria direito ou por todo o período, ao cônjuge ou companheiro sobrevivente que tenha qualidade de segurado, exceto no caso de óbito do filho ou de seu abandono. Parágrafo 1º. O pagamento do benefício nos termos do disposto no caput deverá ser requerido até o último dia do prazo previsto para o término do salário maternidade originário. Parágrafo 2º. Os requerimentos de salário maternidade efetuados após a data prevista no parágrafo 1º serão indeferidos. Parágrafo 3º. O benefício de que trata o caput será pago diretamente pela Previdência Social durante o período entre a data do óbito e o último dia do término do salário maternidade originário e corresponderá a: inciso 1, a remuneração integral para o empregado e o trabalhador avulso, observado o disposto no artigo 248 da Constituição e no artigo 19, 2, ao último salário de contribuição para o empregado doméstico, observado o disposto no artigo 19, inciso 3, a 1/12 da soma dos 12 últimos salários de contribuição, apurados em período não superior a 15 meses, para o contribuinte individual, o facultativo ou o desempregado que mantém a qualidade de segurado, nos termos do disposto no artigo 13, e 4, ao valor do salário mínimo, para o segurado especial que não contribua facultativamente. Parágrafo 4º. Aplica-se o disposto neste artigo ao segurado ou à assegurada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção. Artigo 93. A percepção do salário maternidade, inclusive nos termos do disposto no artigo 93b, está condicionada ao afastamento do trabalho ou da atividade desempenhada pelo segurado ou pela segurada, sob pena de suspensão do benefício. Artigo 94. O salário maternidade para a segurada empregada consiste numa renda mensal igual à sua remuneração integral e será pago pela empresa, efetivando-se a compensação, observado o disposto no artigo 248 da Constituição, quando do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, devendo aplicar-se à renda mensal do benefício o disposto no artigo 198, redação dada pelo Decreto número 4.862, de 2003, parágrafos 1º e 2º, revogado. Parágrafo 3. A empregada deve dar quitação à empresa dos recolhimentos mensais do salário maternidade na própria folha de pagamento ou por outra forma admitida, de modo que a quitação fique plena e claramente caracterizada, incluído pelo Decreto número 4.862, de 2003, parágrafo 4º. A empresa deve conservar, durante o prazo decadencial de que trata o artigo 348, comprovantes dos pagamentos e atestados ou das certidões correspondentes para exame pela fiscalização. Artigo 95. Compete à interessada instruir o requerimento do salário maternidade com os atestados médicos necessários. Parágrafo único. Quando o benefício for requerido após o parto, o documento comprobatório é a certidão de nascimento, podendo, no caso de dúvida, a segurada ser submetida à avaliação pericial junto ao Instituto Nacional do Seguro Social. Artigo 96. O início do afastamento do trabalho da segurada empregada, inclusive da doméstica, será determinado com base em atestado médico ou certidão de nascimento do filho.
Parágrafo 1º e 2º, revogado pelo Decreto nº 4.729, de 2003, artigo 97. O salário maternidade da segurada empregada será devido pela Previdência Social enquanto existir relação de emprego, observadas as regras quanto ao pagamento desse benefício pela empresa, redação dada pelo Decreto nº 6.122, de 2007. Parágrafo único. Durante o período de graça a que se refere o artigo 13, a segurada desempregada fará jus ao recebimento do salário maternidade, situação em que o benefício será pago diretamente pela Previdência Social, artigo 98. A segurada que exerça atividades concomitantes fará jus ao salário maternidade relativo a cada atividade para a qual tenha cumprido os requisitos exigidos, observadas as seguintes condições. Inciso 1. Na hipótese de uma ou mais atividades ter remuneração ou salário de contribuição inferior ao salário mínimo mensal, o benefício somente será devido se o somatório dos valores auferidos em todas as atividades for igual ou superior a um salário mínimo mensal. 2. O salário maternidade relativo a uma ou mais atividades poderá ser inferior ao salário mínimo mensal e, inciso 3. O valor global do salário maternidade, consideradas todas as atividades, não poderá ser inferior ao salário mínimo mensal. Artigo 99. Nos meses de início e término do salário maternidade da segurada empregada, inclusive da doméstica, o salário maternidade será proporcional aos dias de afastamento do trabalho. Artigo 100. O salário maternidade da segurada trabalhadora avulsa, pago diretamente pela Previdência Social, consiste em renda mensal igual à sua remuneração integral, observado o disposto no artigo 19. Hipótese em que se aplica a renda mensal do benefício disposto no artigo 198. Artigo 100. O salário maternidade devido à empregada do MEI, de que trata o parágrafo 26 do artigo 9º, será pago diretamente pela Previdência Social, e o valor da contribuição previdenciária será deduzido da renda mensal do benefício, nos termos do disposto no artigo 198. Parágrafo único. Caberá ao MEI recolher a contribuição previdenciária a seu cargo durante a percepção do salário maternidade pela segurada a seu serviço. Artigo 100. O salário maternidade devido à empregada intermitente será pago diretamente pela Previdência Social, observado o disposto no artigo 19. E o valor da contribuição previdenciária será deduzido da renda mensal do benefício, nos termos do disposto no artigo 198, e não será aplicado o disposto no artigo 94. Parágrafo 1º. O salário maternidade de que trata este artigo consiste na média aritmética simples das remunerações apuradas no período referente aos 12 meses que antecederem o parto, a adoção ou a obtenção da guarda para fins de adoção. Parágrafo 2º. Na hipótese de empregos intermitentes concomitantes, a média aritmética a que se refere o parágrafo 1º será calculada em relação a todos os empregos e será pago somente um salário maternidade. Parágrafo 3º. A contribuição previdenciária a cargo da empresa terá como base de cálculo a soma das remunerações pagas no período de 12 meses anteriores à data de início do salário maternidade, dividida pelo número de meses em que houve remuneração. Artigo 100-C. O salário maternidade devido à empregada com jornada parcial cujo salário de contribuição seja inferior ao seu limite mínimo mensal, observado o disposto no artigo 19, será pago diretamente pela Previdência Social, e o valor da contribuição previdenciária deverá ser deduzido da renda mensal do benefício, nos termos do disposto no artigo 198. Parágrafo 1º. Na hipótese de empregos parciais concomitantes, se o somatório dos rendimentos auferidos em todos os empregos for igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição, o salário maternidade será pago pelas empresas, observado o disposto no inciso 2 do caput do artigo 98. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no parágrafo 1º, a empresa que pagar remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição deverá exigir da empregada cópia dos comprovantes de pagamento efetuado pelas demais empresas. Parágrafo 3º. Cabe à empresa recolher a contribuição previdenciária a seu cargo durante a percepção do salário maternidade pela segurada a seu serviço, mesmo na hipótese de o benefício ser pago pela Previdência Social. A contribuição a que se refere o parágrafo 3º terá como base de cálculo a remuneração integral que a empresa pagava à empregada antes da percepção do salário maternidade. Parágrafo 5º. Na hipótese prevista no caput, o valor do salário maternidade será de um salário mínimo. Parágrafo 6º. A empresa deverá conservar, durante o prazo decadencial de que trata o artigo 348, os comprovantes de pagamento a que se refere o parágrafo 2º, para exame pela fiscalização. Artigo 101. O salário maternidade, observado o disposto nos artigo 35, artigo 198, artigo 199, artigo 199, ou artigo 200, pago diretamente pela Previdência Social, consistirá, inciso 1, no valor correspondente ao do último salário de contribuição, para assegurada empregada doméstica, observado o disposto no artigo 19, 2, em um salário mínimo, para assegurada especial. Inciso 3 em 1/12 da soma dos 12 últimos salários de contribuição, observado o disposto no artigo 19, apurados em período não superior a 15 meses, para asseguradas contribuinte individual e facultativa e para desempregada que mantenha a qualidade de segurada na forma prevista no artigo 13, parágrafos 1 ao sobrescrito e 2º, revogado. Parágrafo 3. O documento comprobatório para requerimento do salário maternidade da segurada que mantenha esta qualidade é a certidão de nascimento do filho, exceto nos casos de aborto espontâneo, quando deverá ser apresentado o atestado médico, e no de adoção ou guarda para fins de adoção, casos em que serão observadas as regras do artigo 93-A, devendo o evento gerador do benefício ocorrer, em qualquer hipótese, dentro do período previsto no artigo 13, incluído pelo Decreto nº 6.122, de 2007, artigo 102. O salário maternidade não pode ser acumulado com benefício por incapacidade. Parágrafo único. Quando ocorrer incapacidade em concomitância com o período de pagamento do salário maternidade, o benefício por incapacidade, conforme o caso, deverá ser suspenso enquanto perdurar o referido pagamento.
ou terá sua data de início adiada para o primeiro dia seguinte ao término do período de 120 dias. Artigo 103. A segurada aposentada que retornar à atividade fará jus ao pagamento do salário maternidade, de acordo com o disposto no artigo 93, subseção 8 do auxílio acidente. Artigo 104. O auxílio acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva que, a exemplo das situações discriminadas no anexo 3, implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. E, revogado, 2, revogado, 3, revogado. Parágrafo 1. O sobrescrito auxílio acidente mensal corresponderá a 50% do salário de benefício que deu origem ao auxílio doença do segurado, corrigido até o mês anterior ao do início do auxílio acidente e será devido até a véspera de início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. Parágrafo 2. O auxílio acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada a sua acumulação com qualquer aposentadoria. Parágrafo 3º. Recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio acidente. Parágrafo 4º. Não dará ensejo ao benefício a que se refere este artigo caso e que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa, e 2. De mudança de função, mediante readaptação profissional promovida pela empresa, como medida preventiva, em decorrência de inadequação do local de trabalho. Parágrafo 5. A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio acidente quando, além do reconhecimento do nexo entre o trabalho e o agravo, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia. Redação dada pelo Decreto nº 6.939, de 2009. Parágrafo 6º. No caso de reabertura de auxílio por incapacidade temporária por acidente de qualquer natureza que tenha dado origem a auxílio acidente, este será suspenso até a cessação do auxílio por incapacidade temporária reaberto, quando será reativado. Parágrafo 7. Cabe a concessão de auxílio acidente oriundo de acidente de qualquer natureza ocorrido durante o período de manutenção da qualidade de segurado, desde que atendidas as condições inerentes à espécie. Parágrafo 8º. Para fins do disposto no caput considerar-se a atividade exercida na data do acidente, subseção 9 da pensão por morte. Artigo 105. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data, inciso 1, do óbito, quando requerida em até 180 dias após o óbito, para os filhos menores de 16 anos, ou quando requerida no prazo de 90 dias, para os demais dependentes. 2. Do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso 1 ou 3 da decisão judicial, no caso de morte presumida. Parágrafo 1. No caso do disposto no inciso 2, a data de início do benefício será a data do óbito, aplicados os devidos reajustamentos até a data de início do pagamento, não sendo devida qualquer importância relativa ao período anterior à data de entrada do requerimento. Redação dada pelo Decreto nº 5.545, de 2005, parágrafo 2º, revogado pelo Decreto nº 5.545, de 2005. Parágrafo 3º. O exercício de atividade remunerada, inclusive na condição de MEI, não impede a concessão ou a manutenção da parte individual da pensão do dependente com deficiência intelectual, mental ou grave. Parágrafo 4º. Perde o direito à pensão por morte o condenado criminalmente por sentença transitada em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso, ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis. Parágrafo 5º. Perde o direito à pensão por morte o cônjuge ou o companheiro ou a companheira se comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apurada em processo judicial, assegurados os direitos ao contraditório e à ampla defesa. Parágrafo 6º. Ajuizada a ação judicial para reconhecimento da condição de dependente, este poderá requerer a sua habilitação provisória ao benefício de pensão por morte, exclusivamente para fins de rateio dos valores com outros dependentes, vedado o pagamento da cota respectiva até o trânsito em julgado da ação, ressalvada a existência de decisão judicial que disponha em sentido contrário. Parágrafo 7º. Nas ações judiciais em que o INSS for parte, este poderá proceder, de ofício, à habilitação excepcional da pensão objeto da ação apenas para efeitos de rateio, descontados os valores referentes à habilitação das demais cotas, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da ação, ressalvada a existência de decisão judicial que disponha em sentido contrário. Parágrafo 8º. Julgada improcedente a ação a que se referem os parágrafo 6º e parágrafo 7º, o valor retido para pagamento ao autor será corrigido pelos índices legais de reajustamento e será pago de forma proporcional aos demais dependentes, de acordo com as suas cotas e o tempo de duração de seus benefícios. Parágrafo 9º. Fica assegurada ao INSS a cobrança dos valores indevidamente pagos em decorrência da habilitação a que se referem os parágrafo 6º e parágrafo 7º. Artigo 106. A pensão por morte consiste em renda mensal equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou daquela, a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100%. Parágrafo 1º. Valor da pensão por morte, no caso de morte de segurado recluso que tenha contribuído para a Previdência Social durante o período de reclusão, será calculado de modo a considerar o tempo de contribuição adicional e os correspondentes salários de contribuição. Parágrafo 2º. Na hipótese de haver dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte será equivalente a 100% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou daquela, a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, até o limite máximo do salário de benefício do RGPS, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 113.
Parágrafo 3º. O valor da pensão será recalculado na forma do disposto no caput, quando, inciso 1, a invalidez ou deficiência intelectual, mental ou grave sobrevirá à data do óbito, enquanto estiver mantida a qualidade de dependente, ou 2. Deixar de haver dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave. Artigo 107. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e qualquer habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente somente produzirá efeito a contar da data da habilitação. Artigo 108. A pensão por morte será devida ao filho, ao enteado, ao menor tutelado e ao irmão, desde que comprovada a dependência econômica dos três últimos, que sejam inválidos ou que tenham deficiência intelectual, mental ou grave, cuja invalidez ou deficiência tenha ocorrido antes da data do óbito, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 17. Parágrafo 1º. A invalidez será reconhecida pela perícia médica federal e a deficiência, por meio de avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Parágrafo 2º. A condição do dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave poderá ser reconhecida previamente ao óbito do segurado e, quando necessário, ser reavaliada quando da concessão do benefício. Artigo 109. O pensionista inválido fica obrigado, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da perícia médica federal, processo de reabilitação profissional a cargo do INSS e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. Parágrafo 1º. O pensionista inválido que não tenha retornado à atividade estará isento do exame de que trata o caput a partir dos 60 anos de idade. Parágrafo 2º. A isenção de que trata o parágrafo 1º não se aplica quando o exame tiver a finalidade de: inciso 1. Verificar a recuperação da capacidade de trabalho, em razão de solicitação do pensionista que se julgar apto, e 2. Subsidiar a autoridade judiciária na concessão de curatela, nos termos do disposto no artigo 162. Parágrafo 3º. O pensionista inválido, ainda que tenha implementado a condição de que trata o parágrafo 1º, será submetido ao exame médico pericial de que trata este artigo quando necessário para apuração de fraude. Artigo 110. O cônjuge ausente somente fará jus ao benefício a partir da data de sua habilitação e mediante prova de dependência econômica, não excluindo do direito a companheira ou companheiro. Artigo 111. O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, que recebia pensão de alimentos, receberá a pensão em igualdade de condições com os demais dependentes referidos no inciso 1 do artigo 16. Parágrafo único. Na hipótese de o segurado estar, na data do seu óbito, obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge ou a ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício. Artigo 112. A pensão poderá ser concedida, em caráter provisório, por morte presumida e, mediante sentença declaratória de ausência, expedida por autoridade judiciária, a contar da data de sua emissão, ou 2. Em caso de desaparecimento do segurado por motivo de catástrofe, acidente ou desastre, a contar da data da ocorrência, mediante prova hábil. Parágrafo único. Verificado o reaparecimento do segurado, o pagamento da pensão cessa imediatamente, ficando os dependentes desobrigados da reposição dos valores recebidos, salvo má-fé. Artigo 113. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos, em partes iguais. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista no parágrafo 2º do artigo 106, enquanto o dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave mantiver essa condição, independentemente do número de dependentes habilitados ao benefício, o valor da pensão será rateado entre todos os dependentes em partes iguais. Parágrafo 2º. Na hipótese de deixar de haver dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será recalculado na forma prevista no caput do artigo 106 e rateado de acordo com o disposto no caput. Parágrafo 3º. As cotas por dependente cessaram com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes, preservado o valor de 100% da pensão por morte quando o número de dependentes remanescentes for igual ou superior a 5. Artigo 114. O pagamento da cota individual da pensão por morte cessa, e, pela morte do pensionista, 2. Para o filho, o enteado, o menor tutelado ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar 21 anos de idade, exceto se o pensionista for inválido ou tiver deficiência intelectual, mental ou grave. Inciso 3. Para o filho, o enteado, o menor tutelado ou o irmão inválido, pela cessação da invalidez. 3. Para o filho, o enteado, o menor tutelado ou o irmão que tenha deficiência intelectual, mental ou grave, pelo afastamento da deficiência. 4. Pela adoção, para o filho adotado que receba a pensão por morte dos pais biológicos, incluído pelo Decreto número 5.545, de 2005, inciso 5. Para o cônjuge ou o companheiro ou a companheira. A linha A, se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação do disposto nas alíneas B e C, a linha B em 4 meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiver sido iniciado a menos de 2 anos antes do óbito do segurado, ou, a linha C transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 contribuições mensais e de, no mínimo, 2 anos de casamento ou união estável. 1. 3 anos, com menos de 21 anos de idade. 2. 6 anos, entre 21 e 26 anos de idade. 3. 10 anos, entre 27 e 29 anos de idade. 4. 15 anos, entre 30 e 40 anos de idade. 5. 20 anos, entre 41 e 43 anos de idade. Ou, 6. Vitalícia, com 44 ou mais anos de idade. Inciso 6. Pela perda do direito na forma do disposto nos parágrafo 4º e parágrafo 5º do artigo 105, e, inciso 7. Pelo decurso do prazo remanescente na data do óbito estabelecido na determinação judicial para recebimento de pensão de alimentos temporários para o ex-cônjuge ou ex-companheiro ou a ex-companheira, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício. Parágrafo 1.
ou com a extinção da cota do último pensionista, a pensão por morte será encerrada, incluído pelo Decreto número 5.545, de 2005, parágrafo 2. O não se aplica ao disposto no inciso 4 do caput quando o cônjuge ou companheiro adota o filho do outro, incluído pelo Decreto número 5.545, de 2005. Parágrafo 3º serão aplicados, conforme o caso, o disposto na alínea A ou na alínea C do inciso 5 do caput se o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 contribuições mensais ou da comprovação de 2 anos de casamento ou de união estável. Parágrafo 4º o tempo de contribuição para regime próprio de previdência social, utilizado na forma prevista no artigo 125, será considerado na contagem das 18 contribuições mensais de que tratam as alíneas B e C do inciso 5 do caput. Parágrafo 5º na hipótese de haver fundados indícios de autoria, coautoria ou participação de dependente, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis, em homicídio, ou em tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, será possível a suspensão provisória de sua parte no benefício de pensão por morte, por meio de processo administrativo próprio, respeitados os direitos à ampla defesa e ao contraditório, e, na hipótese de absolvição, serão devidas as parcelas corrigidas desde a data da suspensão e a reativação imediata do benefício. Parágrafo 6º para os fins do disposto na alínea C do inciso 5 do caput, após o transcurso de, no mínimo, 3 anos e desde que nesse período se verifique o incremento mínimo de 1 ano inteiro na média nacional única, para ambos os sexos, correspondente à expectativa de sobrevida da população brasileira ao nascer, poderão ser estabelecidos, em números inteiros, novas idades, em ato do Ministro de Estado da Economia, limitado o acréscimo à comparação com as idades anteriores ao referido incremento. Artigo 115. A cota do filho, do enteado, do menor tutelado ou do irmão dependente que se tornar inválido ou pessoa com deficiência intelectual, mental ou grave antes de completar 21 anos de idade não será extinta se confirmada a invalidez, ou a deficiência nos termos do disposto no parágrafo 1º do artigo 108, subseção 10 do auxílio reclusão. Artigo 116. O auxílio reclusão, cumprida a carência prevista no inciso 4 do caput do artigo 29, será devido, nas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio por incapacidade temporária, de pensão por morte, de salário maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. Parágrafo 1º para fins de concessão do benefício de que trata este artigo, considera-se segurado de baixa renda aquele que tem a renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 1.425,56, corrigidos pelos mesmos índices de reajuste aplicados aos benefícios do RGPS, calculada com base na média aritmética simples dos salários de contribuição apurados no período dos 12 meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão. Parágrafo 2º o requerimento do auxílio reclusão será instruído com certidão judicial que ateste o recolhimento efetivo à prisão e será obrigatória a apresentação de prova de permanência na condição de presidiário para a manutenção do benefício. Parágrafo 2º a UNSS celebrará convênios com os órgãos públicos responsáveis pelo cadastro dos presos para obter informações sobre o recolhimento à prisão. Parágrafo 2º b. A certidão judicial e a prova de permanência na condição de presidiário serão substituídas pelo acesso à base de dados, por meio eletrônico, a ser disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, com dados cadastrais que assegurem a identificação plena do segurado e da sua condição de presidiário. Parágrafo 3º aplicam-se ao auxílio reclusão as normas referentes à pensão por morte, no caso de qualificação de cônjuge ou companheira após a prisão do segurado, o benefício será devido a partir da data de habilitação, desde que comprovada a pré-existência da dependência econômica. Parágrafo 4º a data de início do benefício será: Inciso 1. A do efetivo recolhimento do segurado à prisão, se o benefício for requerido no prazo de 180 dias, para os filhos menores de 16 anos, ou de 90 dias, para os demais dependentes, ou 2. A do requerimento, se o benefício for requerido após os prazos a que se refere o inciso 1. Parágrafo 5º o auxílio reclusão será devido somente durante o período em que o segurado estiver recolhido à prisão sob regime fechado. Parágrafo 6º o exercício de atividade remunerada iniciado após a prisão do segurado recluso em cumprimento de pena em regime fechado não acarreta a perda do direito ao recebimento do auxílio reclusão para os seus dependentes. Artigo 117 o valor do auxílio reclusão será apurado na forma estabelecida para o cálculo da pensão por morte, não poderá exceder o valor de um salário mínimo e será mantido enquanto o segurado permanecer em regime fechado. Parágrafo 1º até que o acesso à base de dados a que se refere o parágrafo 2º b do artigo 116 seja disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça, o beneficiário apresentará trimestralmente atestado de que o segurado continua em regime fechado, que deverá ser firmado pela autoridade competente. Parágrafo 2º no caso de fuga, o benefício será suspenso e, se houver recaptura do segurado, será restabelecido a contar da data em que esta ocorrer, desde que esteja ainda mantida a qualidade de segurado. Parágrafo 3º se houver exercício de atividade dentro do período de fuga, o mesmo será considerado para a verificação da perda ou não da qualidade de segurado. Artigo 118 na hipótese de óbito do segurado recluso, o auxílio reclusão que estiver sendo pago será cessado e será concedida a pensão por morte em conformidade com o disposto nos artigos 105 ao artigo 115. Parágrafo único. Não havendo concessão de auxílio reclusão, em razão da não comprovação da baixa renda, será devida a pensão por morte aos dependentes se o óbito do segurado tiver ocorrido no prazo previsto no inciso 4 do caput do artigo 13, artigo 119. É vedada a concessão do auxílio reclusão após a soltura do segurado, subseção ao 11 do abono anual. Artigo 120. Será devido abono anual ao segurado e ao dependente que, durante o ano, receberam auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, aposentadoria, salário maternidade, pensão por morte ou auxílio reclusão. Parágrafo 1º o abono anual será calculado, no que couber, da mesma forma que a gratificação natalina dos trabalhadores e terá por base o valor da renda mensal do benefício do mês de dezembro de cada ano e o seu pagamento será efetuado em 2 parcelas, da seguinte forma:
Inciso 1. A primeira parcela corresponderá até 50% do valor do benefício devido no mês de agosto e será paga juntamente com os benefícios dessa competência. E 2. A segunda parcela corresponderá à diferença entre o valor total do abono anual e o valor da primeira parcela e será paga juntamente com os benefícios da competência de novembro. Parágrafo 2º. O valor do abono anual correspondente ao período de duração do salário maternidade será pago, em cada exercício, juntamente com a última parcela do benefício nele devida. Capítulo 3.